Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Graças a Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus com o hino de número 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar, irei pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor, rodeados de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, no céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor, rodeados de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor, rodeados de grande esplendor. Graças a Deus, glória ao nome do nosso Deus. Temos já louvado ao Senhor com 3 hinos. Vamos fazer uma leitura muito conhecida, porém é muito lida, porém quase ninguém medita mais nessa leitura. Um fato que
irá acontecer aos nossos dias. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, primeira carta, capítulo 4, versículo 16. A gente poderia fazer uma leitura bem complexa, bem completa. A gente poderia começar a ler do 13, versículo 13, que nos diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Veja que Paulo está enfatizando aos irmãos de uma forma bem clara, uma forma bem completa. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, que vocês deixem de saber a verdade em relação àqueles que dormem no Senhor, que já dormem, porque há uma complexidade, o entendimento deles, que como é que vai ser? As seitas heréticas, naquele momento, queria confundir a cabeça dos cristãos, que depois que morresse, morreu, acabou. Depois que morresse, não ia ter mais direito a nada. Não tinha mais vida eterna. Eles não criam na vida eterna. E eles começavam a induzir isso dentro da igreja, aos irmãos de Tessalônica, que depois que morresse, não tinha mais nada a ver. Tudo seria aqui na terra. Como nos dias de hoje, a gente vê pessoas que tratam-se desse jeito, que entendem-se desse jeito. Tudo é enquanto está vivo. Eu posso até dizer ok, mas com uma observação. Qual é a observação? Ok, porque é enquanto eu estiver vivo que eu vou preparar o caminho para a minha eternidade. Agora, é eu vivo. Porque a palavra diz lá em Romanos, a epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, se a saber com a tua boca confessares, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, serás salvo. Capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, reconhecer que Jesus é o Salvador, confessar que Jesus é o Salvador e que você necessita desse Salvador, crendo no seu coração que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, você será salvo. Mas isso é enquanto vida. Isso não é depois da morte. Isso é enquanto vida. Por que enquanto vida? Porque é com a tua boca que tu vai confessar aos povos. É com a tua boca, com a tua vida, que tu vai confessar e demonstrar o exemplo de Cristo. Se você for observar que depois da morte, essa matéria, morte dessa matéria, essa carne, não confessa, não segue exemplo. E é aí onde muitas pessoas acham que, não, a mim depois que eu morrer, faça o que eu quiser. Não. Você que vai para um lugar que você tanto quis, que a sua carne desejou. Porque há uma briga, há uma guerra ferrenha entre o espírito do homem e a carne do homem. Carne essa, matéria essa, a humanidade. Por quê? O homem, a sua carne, deseja os pratos da carne. Porém, o espírito almeja adorar o Senhor. Aí fica essa intriga. E aquele que for mais alimentado terá força para submeter ao outro. Se eu alimento a carne com os prazeres desta vida,
Eu não estou procurando a vida eterna. Eu estou desfrutando dos prazeres desta vida. Um exemplo muito rico Jesus deu na parábola de Lázaro e o rico. Pai Abraão disse lá no final, depois de todos os dois mortos, um no seio de Abraão e outro num lugar de tormento. E o rico, no lugar de tormento, disse: pede para Lázaro. Foi a única vez que Jesus falou após a morte em seres vivos. O que acontece com pessoas que partem daqui. Foi a primeira vez que Jesus falou. Deu exemplo, mostrou em parábolas. Que o rico disse a pai Abraão: pede para Lázaro tocar com o dedo na água e toque na minha língua, porque estou me acabando em chamas. E o que foi que o pai Abraão disse? Entre mim e ti há um grande abismo. Quem está lá não passa para cá, e quem está aqui não passa para lá. Então pede para avisar a meus pais e a meus 5 irmãos que se cuide para não vir para cá. Veja que ele estava com a consciência ativa. Não morreu, acabou, não. A sua consciência vai permanecer, porque serão os atos que você praticou aqui na terra que prestará conta a Deus. Se você fez coisas boas, se você seguiu, confessou conforme Romanos, amém, glória para Jesus. Você confessou que Jesus é o Salvador, você procurou dar o exemplo de Cristo, você seguiu os passos de Cristo, amém, graças a Deus. E se você não fez nada disso? Eita! O que é que a carta aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 19? Veja que expressão Paulo disse aos irmãos de Coríntios. Capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Somos mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeira carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Veja que muitas são as pessoas que se preocupam com o seu bem-estar aqui, com a sua sociedade, com o seu bem-estar social aqui, com o seu bom viver. Não é errado. Mas o que é que você está preparando para a vinda de Cristo? Será que você está reservando a sua vida para se encontrar com Cristo nas nuvens? É o texto que nós estamos lendo. Veja que no versículo 13 ele diz: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Eu não quero, Paulo dizendo aos irmãos de Tessalonicense, aos irmãos de Tessalônica, não quero que vocês fiquem com essa ignorância, sem saber da realidade, do que vai acontecer, do que está para acontecer. Paulo esperava a volta de Jesus naqueles momentos. E já incentivava a igreja a esquecer a heresia que eles estavam escutando. Não se apegar às heresias que estavam escutando, que morreu, acabou. Não, morreu, acabou a matéria. Porém, o Espírito, Salomão já dizia isso lá em Provérbio, lá em Eclesiastes. O Espírito volta, o pó volta para a terra e o Espírito volta para Deus, porque vai prestar conta dos seus atos. O que você fez? O que você praticou aqui? Estamos aí, prestes a uma grande festa mundana. Estamos prestes. Acredito que há 8 ou 15 dias estará aí, 8 dias, estará aí, maior alegria da carne. Agora, qual o prazer que Jesus tem nisso? Que alegria é essa que só a carne é quem se alegra? E o espírito dentro fala mais alto, está preso, oprimido, por causa de uma festa passageira. A palavra também diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a vida eterna? Jesus, ele veio te dar vida.
Jesus ele veio trazer a vida. Jesus ele é a própria vida. E cabe ao ser humano ele entender que ele precisa de vida eterna. Sem a qual, ele disse, sem Jesus, ninguém vai a Deus. E Paulo deixando claro aos irmãos da Tessalônica que não ficasse preso a essas heresias. Quantas são as pessoas que imaginam assim? Depois que morrer, acabou. Faça de mim o que quiser. Deus que me coloque em um bom lugar. Opa! Calma. O que foi que você praticou na terra? O que foi que você fez na terra? Fez tudo que o mundo ofereceu. Você praticou todas as hostes, todos os pratos, todos os deleites. Você fez. Você se divertiu à beça. Você se divertiu a mais da conta. Porém, você não agradou a Deus. Porém, você não seguiu a Cristo. Porém, você não tomou a sua cruz. Porém, você não confessou. Aí agora você quer que Deus lhe bote em um bom lugar. Que injustiça seria para aqueles que fizeram o exemplo de Cristo, levaram o ID de Jesus, e você vai para o mesmo lugar que eles fizeram? Será injustiça não? Não será não? Você não fez nada em prol do Evangelho. Você não fez nada em prol a justiça e o reino de Deus. Aí você vai para o mesmo lugar que um que se dedicou, que um que reservou a sua vida vai. Que diferença, né? E Paulo dizia: para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. A nossa esperança é Cristo. A solução para os nossos problemas é Cristo. Porque lá em Isaías ele diz que pelas suas pisaduras, seguindo a Cristo, caminhando após Cristo, nós somos sarados as nossas almas. Nós teremos cura na alma. Nós temos a alma limpa de todos os pecados. Mas se faz necessário, nós refletirmos que é nós quem precisamos. E é nós que devemos buscar em Cristo a salvação. E ele deixou bem claro. Cada um renuncie a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ou esse negue-se a si mesmo nos faz entender, não deixe o prazer da carne tomar conta. Negue-se a si mesmo. Negue a carne e siga ele. Os prazeres da carne, os desejos da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Veja que tudo isso engloba dentro do ser humano, que faz com que o ser humano venha a deixar a Cristo, ou viver a sua vida independente de Cristo, onde todos nós somos dependentes de Cristo. Todos nós. E Paulo ainda enfatiza dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aqueles que morreram em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Eita! Como é que aqueles que morreram em Cristo vai voltar? É uma coisa que na mente de muitos quase não entendem, e quando entendem, ficam em suas perguntas incógnitas que eles mesmos não sabem se responder. Morreu em Cristo, teve uma vida reservada de adoração, uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida em perfeição para com Deus. Morreu em Cristo, vai ressuscitar. Mas pode alguém ler lá em João 11 e dizer igual a irmã de Lázaro: vai ressuscitar Marta, vai ressuscitar no último dia. Não, porque
Paulo, explicando aqui, ele deixou bem claro que não vai ressuscitar no último dia, que é o julgamento final. Não. Aqueles que morreram em Cristo, eles irão ressuscitar antes. Os que morreram em Cristo antes. No versículo 16 nós explicaremos. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não chegaremos primeiro. Vamos chegar juntos no lugar reservado que o Senhor Jesus, no qual o capítulo 14 de João disse que ia preparar-nos lugar, dando mais uma vez o incentivo para que não desse ouvido às heresias dos judaizantes do momento, que vinha simplesmente para tirar da mente dos discípulos que eles não teriam direito a nada, que morreu, acabou. Aí no versículo 16, ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, Jesus descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está escrito. Por que ressuscitarão primeiro? Porque eles vão ressuscitar. E quando ele estiver com o corpo glorificado, glorioso, nós seremos transformados. Aí entra o versículo 16. Depois nós, o que ficarmos, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que irão ressuscitar. Os mortos ressuscitam e nós seremos transformados e junto com os mortos que irão ressuscitar, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Nos encontraremos com o Senhor nos ares. Se faz entender essa afirmativa de uma forma tão clara e especial que muitos estão deixando a sua vida à toa, à vontade. Por que isso? Porque se faz necessário crermos que a vida eterna só tem através de Cristo. E se não seguir a Cristo, se não fizer a vontade dele, se não seguir os seus exemplos, viver uma vida, capítulo 12 de Lucas, Evangelho escreveu Lucas, diz que o rico preparou celeiros, encheu seus celeiros e disse, alma minha, come e folga, tem mantimento para o resto da vida. E uma voz do céu bradou ao seu coração e disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado após a morte? Se a palavra está dizendo que eles vão ressuscitar primeiro, e depois nós, se ele vai ressuscitar, é pós-morte. E se nós vamos, os que ficarmos vivos, seremos transformados, não é esse corpo, é um corpo glorioso. É um corpo glorioso. É um corpo, não vou entender, é um corpo espiritual. O corpo será transformado, a qual está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 51 em diante. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que é perecível, mortal, se revestirá da imortalidade. E como é que isso deve ou pode acontecer? Se a pessoa não deu ênfase à palavra, se a pessoa não deu crédito à palavra, se a pessoa não buscou de Deus
um bom entendimento da palavra. E como é que isso pode acontecer? Como é que isso deve acontecer? Se faz necessário hoje nós entendermos que é preciso confessar, seguir a Cristo. É preciso buscar com cuidado os exemplos de Cristo. Se não for assim, não haverá céu para esta pessoa. É a palavra quem diz. Ide por todo mundo, pregai o evangelho boas novas a toda criatura. Os que creem serão batizados, serão renovados, serão cheios do Espírito Santo, serão salvos. Os que não creem, porém, terão seu plano para se apresentar e dizer por que não aceitou. Quer dizer, será julgado. Não está dizendo que cada um que faça o melhor para subir. Cada um que faça o buscar a Cristo de uma forma inteligente e sábia para subir. O que é que Colossenses capítulo 3 diz? Colossenses capítulo 3, ele diz. Veja que expressão o apóstolo Paulo ele disse aos irmãos de Tessalônica: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se você já foi crucificado, igual Gálatas 2:21, quem vive agora na tua vida é Cristo. Se você reconhece a sua fragilidade, se você reconhece que necessita constantemente do Senhor Jesus na tua vida, se você é um exemplo de vida íntegra, fiel a Deus, se faz necessário entender que você precisa, lembre-se sempre disso, precisa de salvação. E essa salvação só se encontra em Cristo. Você já imaginou a trombeta tocar? Se nós fizéssemos uma alusão, quando os reis, nas histórias épicas, eles iriam se apresentar ao povo, primeiro vinha um súdito, não é? Tocava a trombeta para avisar ao povo que ele iria pronunciar. Veja, só escutava quem estava ali. Veja que coisa, né? Aí a palavra diz que virá como alarido, som de trombeta, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Será que todos irão escutar esse toque? Se todos estão despercebidos, se muitos estão despercebidos, se muitos não estão preocupados com salvação, se muitos estão preocupados simplesmente no seu bem-estar aqui, se muitos estão simplesmente preocupados com o que vai fazer amanhã e depois de fazer, nada de salvação, nada de Cristo, nada de ressurreição eterna, nada de vida eterna, nada disso. Será que ele vai escutar o toque da trombeta? Você já imaginou quantos cristãos estão despreocupados com relação a toque de trombeta? Você já parou para entender que Paulo estava dizendo isso para uma igreja e essa igreja precisava ouvir para não escutar ou dar crédito a heresias que estava dizendo que a vida é só essa e morreu, acabou? Você já parou para entender que nós estamos vivendo no mesmo período ou passando pelos mesmos processos que essa igreja já estava passando? A falta de preocupação
em falar de Cristo, ser exemplo de Cristo. A falta de interesse em agradar ao Senhor. A falta de vou para a igreja para não ficar em casa. Eu sou crente porque já sou de costume. Mas eu não creio bem nesse negócio de salvação. Veja que tem pessoas assim. Lembra das 10 virgens? Que parábola Jesus disse ali? As 10 virgens. Todas bem vestidas, todas com os mesmos ornamentos, todas com lâmpadas, todas com azeite. Porém, algumas não tinham azeite para ir até aquela hora onde viria o noivo. Porém, algumas tinham azeite de reservas. E veja que todas adormeceram. Todas adormeceram, porque achou que o noivo estava tardando. Não que o noivo ia tardar, não que o noivo demorou de propósito. Não, foi uma parábola que Jesus disse, dando a entender que muitos acham que Jesus está demorando, que Jesus já era para estar voltando, já era para ter voltado. Você já imaginou? Se Jesus tivesse voltado e você não tivesse se convertido, ou o seu parente não tivesse se convertido, seu pai, sua mãe, seu filho não tivesse se convertido, como era que seria? Eita, agora dá uma trava, né? A gente chega a sentir que alguma coisa parou na nossa mente. Ele vem na hora certa. O relógio dos céus, o relógio de Deus, marca a hora certa. A trombeta vai tocar. Não precisa você perguntar a A, nem a B, nem a C. Pergunte a você mesmo, você está pronto para subir? Se a trombeta tocasse agora, você estaria pronto para ser arrebatado? Você já imaginou? A Bíblia diz que correrão, andarão errante. Andarão errante de um lado a outro lado, procurando, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será de ser a vinda do Filho do Homem. Rápido, rápido. Muitos irão se preocupar mais tarde demais. Outros irão ter o prazer de anunciar: a igreja Cristo levou. Só basta saber se você está pronto para subir. O mais interessante é a sua alma. É o mais precioso. É a sua alma. Você está pronto para subir? Se a trombeta tocar agora, quantos são os crentes? Não, Jesus, vem agora não. Não, Jesus, agora não. Porque eu estou pronto, mas agora não, porque eu ainda quero isso. Você já imaginou no céu que não tem dor, não tem agonia? As tuas vestes não vai precisar estar comprando veste, porque é vestes eternas. É coisa sublime do céu. Lá não precisa de médico. Olha, lá não precisa estar aferindo a pressão, aferindo a glicose. Não! Lá estaremos para sempre, como diz o texto. Estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor é a nossa luz. Você já imaginou deixar esse corpo de dores e viver um corpo eterno ao lado de Cristo? Você já parou para entender isso? Todo sofrimento. Aí agora eu apresento novamente a parábola de Lázaro. Veja que Lázaro estava adorando ao Senhor no seio de Abraão.
despreocupado com o que ele deixou na terra. E pai Abraão deixou bem claro para o rico, lá, quando o rico disse, manda alguém avisar a meu pai e a meus 5 irmãos. Pai Abraão disse que lá tem Moisés e os profetas. Olha só. E às vezes a gente fala do Evangelho, fala do amor de Cristo, fala o mais importante é a salvação da alma, e muitas pessoas não levam a sério, levam em brincadeira, levam em chacotas, não se preocupam com isso. E o tempo está passando, e o tempo está chegando, e você não sei por quem você está esperando. Às vezes muitas das pessoas ela espera acontecer um fato que acaba com ele, é preciso ir para um hospital para ele entender que a culpa de tudo é dele. Jesus está de braços abertos te esperando. Jesus pagou um alto preço pela sua alma. Jesus pagou o preço do resgate. Quando ele expirou lá na cruz, Pai, está consumado. E ao terceiro dia nos garantiu a salvação. Faça uma reflexão na sua mente e veja que de tudo que você faz, você está no mesmo lugar, precisando de salvação. Para onde você corre, cai no mesmo lugar a necessidade de salvação. Você é quem precisa de salvação. A palavra diz que no mundo jaz o maligno. No mundo jaz o maligno. E é preciso que nós sejamos o exemplo de Cristo aqui na terra. Sejamos o sal, a diferença. Sejamos a luz que venhamos a refletir em meio às trevas. O que foi que você preparou até hoje? E o que você preparou até hoje vai servir para quê na eternidade? Imagine sobre isso. Reflita sobre isso. Veja que a grande necessidade é para a vida eterna. A palavra também diz que quando ouvires guerras e rumores de guerra, liga um repórter. E o que está acontecendo? Se não é guerra, se não se fala em guerra, que país aliado, país isso, tudo está marchando para o cumprimento da palavra. Tudo está marchando para o cumprimento da palavra. E quantas as pessoas que estão simplesmente esquentando os bancos e não faz a importância da palavra. Não se preocupa com a palavra. E Deus te dando oportunidade. E você ainda não, agora não, agora não, agora não. A porta da graça vai se fechar. E se você não adentrar por ela, prejuízo é para você. É duro dizer isso. Prejuízo é para aquele que não atentar para a salvação que é Cristo. Não seguir Cristo. Não ser o exemplo de Cristo. Mas meu irmão, é porque só quem fala em salvação é os crentes. Não, é a palavra. Porque a própria palavra também diz que muitos serão chamados. Mas poucos são os escolhidos. Aí agora entra uma pergunta. Que escolhidos são esses? Que escolhidos são esses? Escolhido para a obra. Escolhido para fazer a vontade de Deus com perfeição. Mais preocupante é não ter a certeza da salvação. É lutar tanto aqui e não ter direito a nada lá. Veja que é uma briga enorme. O mundo, foi falado aqui, no mundo jaz o maligno. Para ele não tem perdão.
para ele não tem perdão, porque ele já foi expulso de lá. E tantos quantos estiverem à disposição dele, ele vai levar. Será que você vai permanecer no lugar que você está? Ou vai procurar seguir a Cristo? A trombeta vai tocar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, é o texto que nós lemos. Nós, os que ficarmos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados ao encontrar o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. É assim que diz o texto. Enquanto você pode, enquanto você tem essa oportunidade, aceite a Cristo como seu Salvador. Volte aos caminhos do Senhor. Não deixe o seu lugar. Ah, irmão, mas é porque eu não suportei. Aí se você ler Romanos capítulo 8, diz que quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. A espada é a morte. Nem a morte te separa de Cristo. Quantas foram as pessoas que lá no Coliseu perderam a vida por amor a Cristo? Por não negar a Cristo. Por não deixar Cristo. Por seguir a Cristo. Lembra de João Batista? Foi decapitado. Lembra de Pedro? Crucificado de cabeça para baixo. Quantos outros foram enfolados vivos? Tiraram seu couro, mas não negou a Cristo. Opa! É necessário nós refletirmos que Jesus também disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. Olha, salvá-la-á. É uma noite de você refletir. É uma noite de você pensar: para onde vai a minha alma? Você deseja que ela vá para o céu, mas você faz os requisitos que Jesus disse: cada um negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Foi isso que ele disse. Você faz isso? Salvação é individual. O pai não salva o filho. A filha não salva a mãe. Mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo suas obras. Quais são as suas obras? As suas obras pendem para a salvação ou não? Será que você está deixando a carne tomar conta e sufocando o Espírito, ou você está dando direito ao Espírito para que o poder de Deus seja emanado na tua vida, revelado na tua vida, exemplificado pela tua vida? Entenda. A trombeta vai soar. E você precisa de salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Perder a sua alma. Perdeu. Vinde a mim, bendito de meu Pai, possuí por herança
o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ele vai dizer isso. E ele também vai dizer: apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, porque eu não vos conheço. Olha, imagina viver num tormento. A sua alma deseja salvação. A sua alma precisa se encontrar com Cristo. Ah, irmão, mas eu já participei, eu já fui membro, eu já fui auxiliar de trabalho, eu já fui um obreiro da casa do Senhor e houve uma circunstância que eu não suportei sair. Reflita. A trombeta vai tocar. E se você permanecer no lugar que você está, talvez você não escute a trombeta tocando. E não queira ficar aqui para trazer as notícias que a igreja Cristo levou. A igreja Cristo levou. Queira ser um arrebatado. Faça por onde ser arrebatado. Junte os pés para ser arrebatado. Faça a vontade de Cristo. Seja um exemplo de Cristo aonde você passar. Que alguém te olhe com um olhar e te diga: aquela mulher é crente, aquele homem é crente. Faça o exemplo. Faça a diferença, o qual está escrito em Malaquias 3,18. E vereis outra vez a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. É necessário que você se mobilize para fazer a vontade de Deus, para ser um exemplo de Deus, para fazer parte do exército de Deus aqui na terra, enquanto estamos na terra. A trombeta vai tocar. E se faz necessário, você está preparado. Lembre-se que a gente se prepara para muitas coisas. Se é uma prova, a gente se estuda, se equipa, vai, se mune de conhecimento para fazer aquela prova. Se é um teste, a gente se prepara, toma conhecimento, vai fazer esse teste para ser aprovado. Aí eu só te pergunto para encerrar: você tem se preparado para se encontrar com Cristo? Você está pronto para se encontrar com Cristo? Você que já conheceu ou conhece a verdade, você está pronto para se encontrar com Cristo hoje? Ah, irmão, mas Deus é quem sabe. Você sabe. Você sabe. Porque quem faz os atos é você. A sua vida quem vive é você. As suas decisões quem toma é você. E lembre-se que foi dito: ninguém nos separa do amor de Cristo, a não ser o próprio eu. Eu não quero fazer a vontade, então é eu que estou me separando de Deus. É eu que estou me separando do amor de Cristo. É eu que estou anulando meu passaporte para ir para os céus. É eu que estou me desviando do caminho dos céus. É eu que estou errando o alvo. É eu que quero ficar aqui para ver como é que é. Cuidado, a trombeta vai tocar. E tocando a trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Olhe, ressuscitarão. Primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os que vão ressuscitar, para juntos sermos arrebatados e encontrarmos com o Senhor nos ares. Se preparem. Se preparem. O arrebatamento vai acontecer. É real. A palavra não mente. A palavra não engana. A palavra não disfarça. A palavra é real. Se prepare para se encontrar com Cristo. E ai de você se não estiver preparado. Ai de mim se eu não estiver preparado. Ai de mim se eu não estiver pronto. Lembre-se das virgens.
Lembre-se do rico. Foram as parábolas que Jesus deixou referente após a morte. As virgens, algumas entraram, outras não. O rico e Lázaro teve direito, porque teve uma vida íntegra, justa, e era temente a Deus. O rico viveu na sua riqueza, perdeu a alma. Faça a sua reflexão e veja que você é quem precisa. Que Deus em Cristo continue abençoando, que Deus em Cristo continue te dando oportunidades. Você vai ouvir essa mensagem, você vai ficar, que palavra é essa? Eu não estou inventando. Está tudo escrito. A palavra é fiel e ela é verdadeira. Crer, foi isso que Paulo disse. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não é só você, mas também a tua casa. Essa é a noite de você refletir. Vamos orar a Deus, pedir que Deus continue nos ajudando, nos mostrando amplamente as Escrituras, o conhecimento divino, para que possamos cada vez mais estarmos aptos a aprender e ensinar quando necessário e solicitado. Amém? Soberano Deus, graças nós te damos, te louvamos, Senhor. Neste momento nós te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. Ó Deus, que tu venha através do teu Espírito nos ajudar, que tu venha através do teu Espírito nos auxiliar, para que possamos manter de pé a nossa confiança em ti, a nossa convicção de salvação, que a nossa alma esteja rejubilada em ti, ó Deus, pelo tudo que tu tens feito, pelas tuas maravilhas, pelos teus milagres. Continua, ó Senhor, ajudando-nos a fazermos cada vez mais a tua vontade. Ó Deus, que os pensamentos, que as concupiscências da carne, que a concupiscência dos olhos não nos venha nos tirar da tua presença, mas que possamos entender, Senhor, que tudo isso é perecível e isso vai ficar aqui. Ajuda a tua igreja a te servir mais e mais. Que os teus filhos, Senhor, que estão escutando essa palavra, possa cada vez mais firmar-te em ti. Ó Senhor, ajuda-nos ajuda aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão trabalhando. Abençoa de uma forma especial. Abençoa, Senhor, aqueles que estão preocupados com a chuva, a enchente, que moram em lugares vulneráveis. Estende as tuas mãos, Pai eterno. Ajuda o teu povo a te servir melhor. Eu te peço essas bênçãos, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Lembre-se, a hora de Deus está chegando. O relógio bate a hora certa. Não se esqueça. Faça, renove, volte para Cristo. É necessário que você, que precisa, busque nele. Com certeza. Ele entende a tua dor, ele entende a tua aflição, ele vai te ajudar. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus.
Fica com Deus. Tenha um bom descanso. Um ótimo dia será para a tua vida. Em nome de Jesus.